Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Faustino Ouro, galera. Várias coisas incríveis aqui nessa partida, várias. Uma delas, e a primeira, é que Faustino Ouro ainda tem 12 anos de idade. Sim, meus amigos, o jogador argentino Faustino Ouro, o Messi do xadrez, tem 12 anos de idade ainda. E olha, que a gente quanto tempo já faz que a gente mostra a partida do Faustino Ouro com 12 anos? Uns 4 anos, pelo menos, né? Então, essa é a primeira coisa que é surpreendente. Segunda coisa surpreendente é que o site do chess.com até agora não atualizou o título do Faustino Ouro para Grande Mestre. Vai fazer um ano já que o moleque se tornou Grande Mestre, desde os 12 anos, e ele agora, né, continua com 12, claro, e continua com o título de Mestre Internacional. Então, coisas surreais. E para pintar mais ainda o cenário surreal, ele vai jogar aqui contra o Renato Russo. Meus amigos, quem tá disfarçado de grande mestre Michael Ruiz, não vem me enganar, eu tenho certeza que é o Renato Russo. Então a gente vai ver aqui Brasil contra Argentina, galera. Que é isso, rapaz? Bora dar uma olhada. Faustino Ouro, quando ele joga no chess.com, é sempre uma alegria, né? Partida de 3 minutinhos e a gente vai ver a qualidade dessa partida e a pegada desse moleque aí, no bom sentido. Faustino Ouro, que pra mim tem pegada de campeão, tem estilo Kasparov, estilo Bob Fischer. Pra mim ele é um desses caras, tá? Que só vem de tempos em tempos, né? De 20 em 20 anos vem um cara desses. Então, quer dizer, veio o Magnus Carlsen, tem uma diferença mais ou menos aí de uns 20 e pouquinhos anos, né? Magnus Carlsen e Faustino Ouro. Então, na minha opinião, esse é o cara. O olhar dele me lembra o olhar do Kasparov. O jeito dele jogar me lembra o jeito de Bob Fischer. Não é possível, galera. Não é possível. Eu acredito que esse moleque seja o futuro. E olha, não é nem pela força de jogo, porque pela força de jogo a gente pode falar aí do Erdogmus, pode falar de uns outros caras. Mas é pelo estilo mesmo, pelo crescimento rápido, pela personalidade. Eu acredito, se tivesse que apostar em alguém, pra mim seria Faustino Ouro. Bora dar uma olhada, Michael Ruiz, o Renato Russo contra Faustino Ouro, galera. E você que quer melhorar no xadrez, dica rápida pra você que quer melhorar, são aqui os cursos.xadrezbrasil.com.br. cursos.xadrezbrasil.com.br. Você tem cursos em videoaulas para melhorar aí no xadrez, tá bom? Esse aqui do Combo Total são 18 cursos em videoaula pelo preço de um, tá? Então aproveitem aí, realmente você vai ter um acervo para você, sempre que você precisar, você vai ter. Então aqui teriam os cursos, tem também os cursos individuais, mas os 18 estão pelo preço de um, tá? Então você tem todos esses cursos aqui, como evoluir, fortalecer tática, fortalecer estratégia, aberturas, jogador prático, tomar decisões. E aqui tem aberturas, tem finais, cálculo. O que vocês quiserem, galera. É um acervo para você melhorar no jogo de xadrez comendo pipoca, né? Não, depois você precisa fazer também. Não adianta, né? Você precisa inspiração e expiração, né? Muito bem, galera, cursos.xadrezbrasil.com.br, fica a dica, bora dar uma olhada. Renato Russo abre aqui a partida com peão dama e o Faustino Ouro responde com cavalinho F6. C4 foi jogado E6 e depois aqui, se tivesse jogado cavalo F3, eu vou fazer uma pergunta, o que não pode jogar nessa variante? Rafa, não pode jogar bispo B4, alguém um dia me falou que essa abertura é ruim. Eu nunca falei aqui no canal. Mas se você falou isso, você acertou. Nunca jogue a Bogo-Índia. Essa abertura aqui tem o nome de Bogo-Índia. Então, se você sabia disso, passou no teste. Agora é o seguinte, galera. Aqui não seguiu com cavalinho F3, mas sim cavalo C3. E agora essa é a Ninzo-Índia, né? E a Ninzo-Índia pode jogar. A E3 foi jogado, o Roque coloca o rei em segurança, o bispo sai, o cavalo quer sair, o rei vai ficar em segurança. E o Faustino segue com torre 8. Dá uma atrasadinha aqui no desenvolvimento das peças, mas tudo bem, é por um motivo nobre, o rei dele já está protegido e a torre quer atuar no centro. O cavalo vem para E2, D5 diretamente luta por espaço nas casas centrais, Roque coloca o rei em segurança e o Faustino vai para um lance estranho e é o fino da posição. Tem estudo de abertura aqui, ele vai para um lance, o que você jogaria, vai, nessa posição? Rafa, eu jogaria A6, eu jogaria C5, são bons lances de abertura. Eu jogaria cavalo BD7, deve ser bom. Mas o Faustino Ouro vai para o melhor lance segundo as máquinas, que é o lance
Bispo F8, não é estranho? É estranho, né? Mas os caras realmente têm estudo e tudo mais. Bispo F8, cara. Qual que é a ideia desse nome? Por que não joga um C5 direto? O problema é que se jogar um A3 aqui, bispo A5 fica ruim, porque o peão toma aqui em C5. Então você joga o bispo para F8 e prepara para jogar um C5 no futuro, preservando o par de bispos. É sofisticado o negócio. Dama C2, cavalo de B vem para D7 e depois de A3 poderia estourar um C5 aqui, com certeza, mas o Faustino preferiu jogar C6, tudo bem, tá jogando aí mais no longo prazo. Torre D1 foi jogado H6, joga seguro, tira da bateria aqui, tira da mira, e a partida segue com B3, o bispo agora tem a possibilidade de atuar na longa diagonal. Faust segue com B6, dá suporte para C5, dá liberdade para o bispo. E4 luta pelo centro. E aqui, galera, você praticamente tem que tomar esse peão ou avançar com E5, um dos dois, porque senão as brancas passam para a casa de E5, ganham muito espaço na ala do rei e aí você esquece, o ataque é imparável. Por isso, o Faust decide capturar. Peão toma e depois de cavalo toma. Aqui até é possível ir para as trocas, mas o Faust prefere desenvolver o bispo. E agora C5 abre a atividade do bispo. E aqui temos o lance bispo em F4, seguindo o desarrollo, dando a casa de C1 para uma das torres. E o Faustino segue com cavalo toma. E depois de bispo retoma, cavalo vem para F6 com um tempo sobre o bispo, defende também H7. Bispo volta para a casa de F3 e o Faustino tem a seguinte ideia. Ele joga o lance dama C8, que dá suporte também para o peão aqui em C6, sai da coluna da torre e também dá suporte na diagonal de casas claras. É um lance muito bacana jogado aqui pelo Faustino. B4 segue expandindo na ala da dama, o Faust ataca a cadeia de peões com A5, dama vem para C3, dá suporte nas casas escuras, dama D7, um lance corajoso, volta a dama para a coluna D, e aqui temos o lance bispo em E5, colocando uma possível bateria nas casas escuras. Faust já se defende com o lance bispo E7, o que é muito interessante jogar dessa maneira, porque esse bispo veio para B4, voltou para F8, veio para E7. Por que já não jogou bispo E7 desde o começo do jogo? Porque o cara não tem uma bola de cristal, né? Cada situação do jogo é uma situação. H3 foi jogado aqui pelo Renato Russo. E o Faustino segue com o lance torre A7, um lance chique, tira a torre dessa diagonal, dá suporte aqui para o bispo e ganha mais mobilidade para o futuro. E cavalo em F4 foi jogado. Faust segue dobrando as torres na coluna A. Meu, o que ele está visualizando aqui? Olha só. Tudo bem, a torre também está protegida. A partida segue com o cavalo D3, melhorando a posição do cavalo. Faustino manobra também o cavalo aqui para a casa de E8, defendendo aqui em G7, dando a casa de F6 para o bispo para poder lutar nas casas escuras. O jogo está equilibrado, a partida está tensa, a torre vem para a coluna B, as atenções voltam nesse momento para a ala da dama e o Faust vai para as trocas. Peão toma, peão retoma e o cavalo vem para a casa de D6. Galera, a posição é tensa, as peças todas se encarando, uma bateria de peões para avançar, uma tensão enorme aqui na coluna A. E a partida segue com o lance torre toma, torre retoma e aqui C5 vai para confusão. Um lance um pouco afobado talvez, preparar aqui a ruptura na hora certa, dar um reforço aqui para a casa de D5, talvez fosse um pouco mais certeiro. C5 foi jogado e agora o cavalo ganha um pouco de mobilidade, existe um contragolpe com o cavalo B5 jogado pelo argentino e a dama vem para B2 e por incrível que pareça, os caras jogaram 26 lances aqui, eles jogaram, as brancas já jogaram 27 com 1 minuto e meio, galera, com 90 segundos, né? Então a gente vê aí que realmente é uma partida com muita qualidade, mantendo o equilíbrio e jogada com muita velocidade, né? Faustino segue com o lance dama em D8. Aqui temos o lance peão, toma em B6, dama retoma. E aqui o cavalo ganha essa boa casa aqui de C5. Bispo atacado, Faustino mantém o bispo na casa de C8 aqui, escapando do cavalo. O peão de C6 está atacado, mas está protegido. E agora temos o lance D5. Opa, esse lance abre a bateria para as casas escuras, entrega o peão, mas abre a porteira para o ataque aqui. Abre o que? Vai para a quinta série aí, que volta, presta atenção na partida. A partida seguiu com F6.
atacando o bispo, fechando a porteira. Agora sim, fechou, fez a coisa certa, Rafa. Eu também jogaria esse lance para fechar a porteira. D6 foi jogado aqui pelo Renato Russo, galera. Ele deixa o bispo, parte para cima do bispo do Faustino Ouro. E a partida segue com o lance bispo por peão, afinal de contas essa casa está protegida. Então por que D6 foi jogado aqui? E é o melhor lance da posição. Qualquer outro lance aqui, as pretas vão tomar esse peão no próximo lance. Vão jogar, por exemplo, o peão toma aqui e abrir a atividade do bispo, ficar com um peão a mais. Então, de fato, é melhor jogar esse lance, que pelo menos esse bispo aqui não tá jogando. A partida segue com bispo toma, e depois de bispo toma, cavalo toma. De fato, o Faustino Ouro tem momentaneamente um peão a mais, mas as brancas têm aqui boa atividade. E a partida segue com o lance dama D2, trazendo uma ameaça direta. Cavalo volta para F7 e aqui torre C1, colocando uma pressão já neste peão aqui, que é um alvo muito claro nessa posição. E5 foi jogado pelo Faustino, ativando a sua maioria de 4 contra 3 na ala do rei. E aqui temos o lance cavalo em E4, Michael, ou é mais fácil falar Renato Russo, manobra aqui o cavalo, coloca uma pressão aqui já neste peão. O peão de B4 está bem protegido. E bispo em F5 foi jogado. Cavalo volta para casa de C5. E agora existe a pressão do bispo para cima do peão, mas fechou o ataque da torre. Esse cavalo, ou ele tá atrapalhando o bispo, ou ele tá atrapalhando a torre, né? Tem que fazer alguma coisa aqui. Torre em A8 foi jogado pelo Faustino Ouro, controlando mais aqui a fileira do fundo. E agora o Rafa, ele fechou a porteira, tá controlando a fileira do fundo, tá jogando, tá fazendo o que tem que fazer aí o menino Faustino Ouro. Dama C3 foi jogado agora pelo Renato Russo, bota mais uma pressão, aqui já são 3 peças atacando o peão de C6 no futuro, porque ainda o cavalo tá atrapalhando. Torre C8 chega para defender, e aqui torre D1, o Renato Russo ganha o controle da coluna aberta. Tá perigoso esse jogo, Rafa. Torre D8 aqui, não permitindo esse domínio. Torre em A1 foi jogado, torre B8, bota pressão no peão. Temos o lance cavalo em A6 no limite, atacando a torre, defendendo o peão. Rafa, não é possível, os caras estão no lance 40, meu, ninguém erra nada. Pois é, galera, que nível absurdo, né? E eles agora, no entanto, têm 40 e poucos segundos aqui no relógio. Já começa a ficar tenso a questão do tempo, porque é sem acréscimo e tem esse tempo aí para acabar o jogo. Torre C8 protege o peão, cavalo volta para C5, torre B8, cavalo em A6, torre C8, cavalo vem para casa de C5. E se o Faustino jogar torre B8, empatou, 3 repetições, mas o Fausto quer jogo. Ele segue com, e mesmo com tempo a menos, ele tem 10 segundos a menos, que é muito quando o tempo tá caindo. É quase decisivo já, e ele quer jogo. Olha que moleque marrento. Com 30 segundos no relógio ele fala, esse aqui eu empato, eu não quero empatar, eu tenho possibilidades aqui de ganhar, eu tenho um peão a mais, eu vou pra cima dele, pra riba dele. A partida segue com o lance torre D1, jogado rapidamente, dama atacada, dá um passito ao baia lá, torre volta pra coluna A e aqui rei H8, Faustino Ouro faz um lance rápido, tira o rei aí desta diagonal. Torre vem para casa de A6, mais uma vez pressionando aqui o peão de C6, que é um alvo faz muito tempo, mas agora a ideia toda do Faustino, ele vai para o lance E4, o peão muito bem amparado aqui nesse momento, o bispo volta para casa de E2 e o cavalo pula para casa de E5, o bispo está garantindo a defesa do peão e o cavalo ganhou mais mobilidade, de repente o Faustino conseguiu melhorar a mobilidade das peças, mas o tempo dele ainda tá ruim. Cavalo B3 foi jogado, Faust tem que achar lances rapidamente. Bispo E6, melhora a posição do bispo. O peão aqui tá desprotegido, cuidado. Cavalo centraliza em D4, bispo vem garante. Olha o que o Faustino conseguiu fazer, galera. Protegeu todo mundo que importa. Bispo G4, cuidado, torre atacada. Será que é hora de tomar esse bispo aqui? Muita gente poderia fazer isso, mas o Faustino ele mantém a calma, mantém a frieza, tira a torre do ataque, bispo volta para E2 e dama passa para B7. Aqui encosta na torre também, faz um ataque para cima do peão. Temos o lance torre em A5, 26 segundos, 21 segundos, lance 52. Rafa, eu começando com 3 minutos, nunca imaginei que eu ia chegar numa partida do lance 52. Olha só, galera, e nesse nível, além de tudo, torre B8 foi jogado mais uma vez, bota pressão no peão. E aqui B5, o peão aqui protegido pelos seus comparsas. Peão toma, torre toma, faz o strike.
dama sai. E aqui é possível ir para as trocas, mas o grande mestre segue com o lance dama em C5, pressionando o bispo. Faustino vai para as trocas e alivia a pressão. Torre toma, bispo toma e segue o jogo. Faustino tem 18 segundos, o cara aqui, o Renato Russo, tem 22 segundos. E não pode errar. Posição, os reis estão expostos, cara, tudo pode acontecer. Faustino segue mantendo a sua vantagem de um peão. Bispo em G8 protege o rei de uma vez por todas, a dama controla a fileira do fundo, o bispo protege o rei e existe um peão passado perigoso. O bispo volta para F1 na mesma moeda, respondeu aqui o Renato Russo. Dama em A1 mantém o bispo preso e a constante ameaça de bispo C4. Agora, hein, o que fazer? Cavalo em F5 foi jogado. Ponto todo é, cuidado com o lance bispo aqui em C4, que parece um lance genial, porque não tem defesa. Ah, vai ter que jogar um cavalo G3 para defender, eu vou seguir atacando, vou fazer meu ataque genial. Tá levando mate em 2. Tá levando mate em 2. Aqui as brancas teriam dama em F8, seguido de dama G7 com checkmate. Ou seja, qualquer erro aqui é fatal. Qualquer erro aqui é fatal. Faustino segue com o lance dama em A2, já trazendo a possibilidade de voltar a dama se preciso for. Dama em C7 ameaça alguma coisa parecida com um mate. Dama em F7 faz a proteção. E aqui temos trocas. E o Faust segue com tempo a menos. Cavalo D6 foi jogado atacando uma galera. Bispo D5 faz a proteção. Bispo vem para E2 e G6 preparando para conectar a cadeia de peões. Cavalo pula para E8, peão atacado, F5 dá um passito bailar. O rei aqui não consegue jogar para casa de G7 no momento. Aqui a partida segue com o cavalo C7, o bispo atacado. Faustino Ouro com pouco tempo no relógio faz o lance bispo C4. E esse lance aqui é possível porque o cavalo aqui está defendendo. E nesse momento, Michael Ruiz pensa o seguinte: eu vou manobrar o cavalo para 8 para jogar um cavalo B6, quem sabe eu levo o bispo, né? E ele tinha tudo para continuar com o seu vantagem do relógio, faz esse lance cavalo em A8, mas jogar rápido cobra um preço caro. E nesse momento, então, meus amigos, ele esqueceu completamente que tudo bem, o bispo do Faustino estava protegido, mas o dele não. Ele esqueceu que esse bispo aqui está solto. E o Faustino, mesmo com pouco tempo no relógio, não perdoa. E o grande mestre Renato Russo, reconhecendo que mesmo com apenas 10 segundos, Faustino Ouro seria capaz de terminar essa partida e jogar mais uns 40 lances e terminar essa partida. E não é exagero, ele faria isso mesmo aqui, ele jogaria ao toque todos os lances e iria até o checkmate. E por isso, nessa posição, o grande mestre Renato Russo abandona aqui a partida, meus amigos. Abandonou porque não dá mais, é uma alegria pra mim. O primeiro tá narrando uma partida que é histórica, porque pra mim, na minha opinião, Faustino Ouro é o próximo Magnus Carlsen, o Bobby Fischer, Kasparov e o caramba. E segundo, puxa, narrar uma partida do Renato Russo, galera, que privilégio, né? Agora é o seguinte, meus amigos, bora puxar o relatório aqui do chess.com. Vamos ver a precisão desses jogadores. Eu acho que foi alta, hein? Faustino deve ter feito aí uns 90. 92% de precisão. 89, jogou muito bem. A partida bem jogada pelos dois, né? Altíssimo nível. Mas o Faust conseguiu jogar com mais consistência. A consistência bizarra. Quantos lances teve aqui essa partida? Só 65 lances, tá bom ou não? Beleza, galera? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!